Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Jairo Rocha e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre exames laboratoriais. Esses vídeos vão estar disponíveis aqui na playlist do canal, então é só você se inscrever no canal e entrar lá na playlist que você vai ter acesso a todos os vídeos. No primeiro vídeo da série, nós falamos sobre o hemograma. A parte introdutória, eu explico tudo sobre o hemograma, o que é, qual a sua importância, como que é feita a coleta, as indicações, contraindicações, e a gente aborda com muita ênfase a primeira parte, que é a série vermelha ou eritrograma. Então, se você gosta desse conteúdo, assiste lá o primeiro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos dar início de fato a segunda parte da série de hemograma, onde vamos abordar o leucograma. No primeiro vídeo foi explicado que no nosso sangue nós temos três principais componentes celulares, que são os eritrócitos, as plaquetas e os leucócitos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os leucócitos. O leucograma, também chamado de série branca, ele é o exame que vai avaliar os glóbulos brancos ou leucócitos. Tá? Muita gente também tem essa dúvida, mas quer dizer a mesma coisa. Quando a gente fala de glóbulos brancos, a gente também está falando de leucócitos. E o que são leucócitos? Leucócitos são todas as células de defesa. Tá? Todas as células que nós temos no nosso organismo que servem para combater vírus, bactérias, parasitas, fungos, qualquer agente potencialmente patogênico, né? Qualquer célula é chamada de leucócito. E o leucograma é o exame que vai avaliar todas essas células de defesa. Avaliando essas células, é possível a gente ter várias hipóteses diagnósticas de infecções, processos inflamatórios, de fase aguda, de fase tardia e etc. Portanto, o leucograma ele vai avaliar o número total de glóbulos brancos e a sua contagem diferencial no sangue periférico. Falando um pouco sobre esse exame, ele precisa de uma interpretação bem criteriosa por conta do médico, já em vista que ele é um exame que tem uma baixa sensibilidade e uma baixa especificidade também. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode sugerir ou afirmar que o paciente tem uma infecção, só que ele não vai dizer onde que é essa infecção. Ele pode sugerir que o paciente tenha uma infecção parasitária, mas ele não vai dizer qual é o parasita. Então ele precisa de uma interpretação bem criteriosa por conta dessa baixa sensibilidade e da baixa especificidade também. Tendo em vista esse detalhe, é importante considerar o contexto clínico do paciente para poder chegar no melhor diagnóstico. E também temos que levar em consideração que esses valores não são fixos para todo mundo. Existe uma variação de acordo com a idade, com o sexo, com a raça, com a temperatura, com doenças subjacentes e também através de uso de medicamentos, como a gente vai ver mais na frente. Como já foi dito, quando a gente se refere a leucócitos, isso significa que nós estamos falando de todas as células de defesa. Quando a gente fala de todas as células de defesa, elas têm um valor de referência entre 4.000 e 11.000 células por milímetros cúbico. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante quais são esses tipos celulares. Nós vamos ver que existem 5 tipos celulares, que o somatório desses 5 tipos celulares vão se enquadrar dentro desse valor de referência de 4.000 a 11.000 células, leucócitos por milímetro cúbico. Quando esses valores estão acima de 11.000 por milímetro cúbico, a gente chama de leucocitose. Então, quando nós referimos que o paciente está com leucocitose, quer dizer que ele está com aumento do número de leucócitos. E quando isso acontece? Isso acontece principalmente em resposta de fase aguda a várias doenças, a vários processos infecciosos, principalmente bacterianos, mas não apenas bacterianos. Nós observamos a leucocitose em infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções parasitárias e também em infecções virais, em algumas infecções virais e alguns processos inflamatórios não dependentes de processos infecciosos. Quando o número de leucócitos está abaixo de 4.000 células por milímetros cúbicos, nós chamamos de leucopenia. Então, quando o paciente tem uma queda, uma diminuição do número de leucócitos abaixo do seu limite normal, que é um valor de 4.000, nós chamamos de leucopenia.
A leucopenia também é associada a uma variedade de infecções, na grande maioria das vezes, infecções virais, mas não apenas em infecções virais, ela também pode acontecer em outros tipos infecciosos, porém ela é mais comum em infecções virais. Geralmente, a leucopenia tem 3 motivos. O primeiro motivo é um maior consumo de células leucocitárias. Essas células vão lá combater um agente patogênico. Esse agente patogênico ele é mais forte e acaba vencendo a guerra e esse leucócito morre. Então eles vão morrendo e consequentemente diminui o número de leucócitos. O segundo motivo se dá por uma menor produção de leucócitos e o terceiro motivo, uma menor sobrevida intravascular. No leucograma é avaliado a quantidade de leucócitos, e esses leucócitos eles também são diferenciados em 5 tipos celulares básicos. Em alguns leucogramas nós encontramos mais tipos celulares, além desses 5, só que esses outros tipos eles são subclassificações desses 5. Tá? Então, os 5 tipos básicos de leucócitos são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. E nós vamos falar sobre cada um deles, os seus valores de referência, o porquê que aumenta, o porquê que diminui e tudo mais. Lembrando também que não existe uma ordem fixa. Cada leucograma pode aparecer um tipo celular mais acima, mais abaixo, mas isso no final das contas não tem nenhuma importância. O primeiro tipo celular que nós vamos falar do leucograma é o neutrófilo. O neutrófilo ele é o leucócito mais abundante no nosso sangue, o que se apresenta em maior quantidade. O seu valor de referência ele varia entre 1.700 e 7.800 neutrófilos por milímetro cúbico de sangue. O neutrófilo ele tem por função básica a quimiotaxia e a fagocitose. Mas o que é isso? A quimiotaxia é a capacidade que o neutrófilo tem de estar no sangue e passar para o tecido. Digamos que você sofre um corte no braço e entra uma bactéria e fica lá na sua pele. O neutrófilo que está no sangue, ele tem a capacidade de sair do sangue e ir lá para a pele e combater aquele agente infeccioso. E essa característica nós chamamos de quimiotaxia. E como que ele vai atacar esse agente infeccioso? Esse ataque se dá através da fagocitose. A fagocitose é um processo em que a célula de defesa vai fazer um englobamento desse agente infeccioso. Ela chega lá pertinho dele e vai englobar esse agente infeccioso, literalmente comer. Esse agente infeccioso vai ficar dentro do neutrófilo e o neutrófilo vai liberar as suas enzimas para causar a destruição desse agente infeccioso. Os neutrófilos também representam a primeira linha de defesa contra as infecções bacterianas. Isso quer dizer que em qualquer infecção bacteriana, os neutrófilos tendem a aumentar a sua quantidade no sangue e nos tecidos. No sangue periférico, o tempo de meia-vida dos neutrófilos varia de 6 a 10 horas, o que é um tempo relativamente curto, porém ele está lá no sangue periférico para ter uma ação direta no tecido e combater esse agente bacteriano. Então, esse seu tempo de vida é suficiente para ele fazer o seu papel. Por conta disso, em processos agudos de infecção bacteriana, a nossa medula óssea vai produzir uma maior quantidade de neutrófilos, só que são neutrófilos jovens. E esses neutrófilos jovens nós chamamos de bastões ou bastonetes. O aumento do número de bastões acima de 500 bastões por milímetro cúbico é o que a gente chama de desvio à esquerda. Então, o que é que quer dizer, de fato, o desvio à esquerda? O desvio à esquerda é quando tem um aumento do número de células jovens, de leucócitos jovens. Isso é um indicativo de infecção bacteriana em fase aguda. Então, a partir de hoje, sempre que você ouvir o paciente está com desvio à esquerda, ou então que o paciente está com muitos neutrófilos jovens, isso quer dizer que ele está com uma infecção bacteriana recente e em fase aguda. O segundo grupo celular que nós vamos falar do leucograma é o eosinófilo. Ele tem por valor de referência entre 20 e 500 eosinófilos por milímetro cúbico. Ele apresenta um importante papel na mediação de processos inflamatórios associados à alergia e também na defesa contra agentes parasitários. Quando o paciente apresenta um aumento do número de eosinófilos, nós chamamos de eosinofilia.
e geralmente é por algum processo alérgico ou por alguma infecção bacteriana. Por isso que é importante associar a clínica com o exame laboratorial. Ele também apresenta uma elevação em certos distúrbios cutâneos de origem alérgica e também em algumas neoplasias. A eosinopenia, que é a diminuição do número de eosinófilos, ela aparece também em situações de estresse agudo, como resultado da estimulação de adrenocorticoides ou da liberação de adrenalina ou de ambos. O terceiro grupo celular do nosso leucograma são os basófilos. Eles são os leucócitos em menor quantidade no nosso sangue. Eles apresentam um valor de referência entre 0 e 200 basófilos por milímetros cúbicos, o que representa um total de 0,5% do total de leucócitos. Eles são ativados em casos de inflamação crônica ou alergia prolongada. Dentro dos basófilos existe uma grande quantidade de grânulos, e esses grânulos basicamente eles são mediadores inflamatórios. Entre eles nós encontramos a histamina e também a heparina. Os basófilos tendem a aumentar em algumas condições clínicas, como a colite ulcerativa, a artrite reumatoide secundária, a deficiência ao ferro, a insuficiência renal crônica e também após a radioterapia. Os linfócitos são o segundo tipo mais comum de leucócitos presentes no nosso sangue. Eles representam cerca de 15% a 45% de leucócitos no nosso sangue. O seu valor de referência varia entre 1.000 e 4.500 linfócitos por milímetro cúbico. Existem basicamente dois tipos de linfócitos, que são os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos T, eles também são chamados de citotóxicos. São aqueles linfócitos que também vão lá na briga, com o agente infeccioso, com esse agente patogênico, e eles têm a capacidade de destruir esse agente patogênico, também destroem células envelhecidas e etc. E os linfócitos B, eles basicamente são responsáveis pela produção de anticorpos, as famosas imunoglobulinas, o IgG, o IgM, IgA, IgE e IgD. Os linfócitos são as células que fazem o reconhecimento de organismos estranhos, de agentes patogênicos, iniciando o processo de ativação do sistema imune. Na fase aguda da infecção, nós vemos inicialmente uma linfocitopenia, que é a diminuição desses leucócitos abaixo do seu valor de referência. Isso acontece pela mobilização dos linfócitos para o tecido. Então, os linfócitos que estão presentes no sangue, eles vão sair do sangue e vão para os tecidos, igual os neutrófilos, e isso vai causar uma diminuição do número de linfócitos. Nas fases mais tardias do processo infeccioso, esses linfócitos eles voltam a se elevar discretamente até voltarem ao seu valor normal. A diminuição do número de linfócitos é muito comum em pessoas que fazem uso crônico de corticoides e também pessoas que estão passando por situação de muito estresse. Os linfócitos também são células atacadas pelo vírus HIV. Esse é um dos motivos que a AIDS, a SIDA, ela vai causar imunossupressão e leva a quadros de infecções oportunistas. O vírus HIV ele tem muita afinidade pelos linfócitos, principalmente os linfócitos T, que são considerados os nossos leucócitos mais fortes. Então o HIV ele vai corromper esse linfócito B, inativando ele. E isso que vai causar a diminuição da nossa imunidade, a diminuição da imunidade do paciente com HIV. E o quinto grupo celular do nosso leucograma são os monócitos. Os monócitos apresentam um valor de referência de 100 a 1.000 monócitos por milímetro cúbico. Assim como os neutrófilos, os monócitos também são células fagocitárias. Eles fazem aquele mesmo processo de englobamento de células mortas, de células senescentes, que são células já mais velhas, e de corpos estranhos. Então é notório que os monócitos têm uma função muito importante na regulação da função de outras células. Quando essas outras células, a célula de qualquer tecido, começa a diminuir a sua atividade normal e fica próxima de entrar já no seu estado de velhice, no seu estado de morte, podemos dizer assim, os monócitos vão lá, fazem a fagocitose dessa célula que já está deixando de funcionar e o tecido pode se regenerar novamente por uma célula mais jovem. Além disso, os monócitos são importantes no processamento e apresentação de antígenos. Quando a gente estuda a imunologia,
Para os linfócitos B poderem produzir os anticorpos, eles precisam de algumas células que peguem esse antígeno e leve lá para o linfócito B. E os monócitos funcionam como essa característica também. Além de participar das reações inflamatórias e da destruição de micro-organismos e células tumorais. Aqui nós temos um exemplo de um leucograma real, onde a gente observa todos esses grupos celulares que foram abordados aqui no vídeo. Então é só seguir comigo aí, ó. Começa de baixo para cima. Você vai observar que tem os monócitos, os linfócitos, os basófilos e eosinófilos, todos dentro do seu valor de referência. E lá o terceiro de cima para baixo, nós temos os neutrófilos, também dentro do seu valor de referência. Se você não lembra o valor de referência, volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente, anota num caderninho, fica repetindo até você gravar os valores de referência, que é muito importante para a nossa análise. E o somatório desses 5 tipos celulares encontrados no leucograma vai ser representado lá no primeiro, que está como leucócito total. Aqui é o número total de leucócitos baseados no somatório desses 5 tipos celulares básicos. E como eu falei anteriormente, alguns leucogramas apresentam, além desses 5 tipos, outros tipos celulares. Mas esses outros tipos celulares são subclassificações desses 5 principais tipos, que são os mais importantes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida, repete o vídeo novamente, ou então coloca a sua dúvida nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. E na parte 3 da série de hemogramas, nós vamos falar sobre as plaquetas e falar de alguns casos clínicos relativos ao hemograma. Nós vamos discutir situações como anemia, como tumor, como infecção viral, infecção bacteriana e vários casos clínicos bem interessantes que vão fortalecer o nosso aprendizado. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com os amigos e até a próxima!